Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, vamos ao que eu falo todo dia para contar com a colaboração de todos vocês. Gostaria de pedir dois favores aos senhores. Eu sei que esse canal aumentou o número, não esperava até de ter o número que está tendo até agora de inscritos, mas eu estou começando a me empolgar e, e como todos sabem como eu comecei esse canal, né, por causa das minhas doenças, né, mal de Parkinson, câncer de próstata e por causa do endividamento que eu estou também, comecei para fazer esse canal como uma terapia. Não sei fazer quase nada aqui ainda. Estou tentando aprender. E estou precisando de alguns equipamentos para poder melhorar a qualidade aqui também. Aí eu gostaria de pedir aos senhores que assistem o canal, que eu sei que tem muita gente que assiste o nosso canal, que colaborasse, que se inscrevessem, desse um like e compartilhasse o canal. Não custa nada, é só você apertar ali a inscrição, o like e compartilhar o canal. Isso vai estar ajudando muito mais. Como diz um amigo meu, Tiago Ferreira da Hora do Flu, vocês são o nosso. Como é que se diz? Vocês são o nosso. Vocês são o nosso master, né? O nosso colaborador master. Porque vocês que ajudam o canal a crescer, dando se inscrevendo, dando lá, patrocinador master. Pô, tá difícil isso aí. Vocês são o nosso patrocinador master. Porque vocês se inscrevendo, dando like, compartilhando, ajuda o nosso canal a multiplicar, triplicar. Porque muitas pessoas assistem, né? Pessoas que conhecem vocês e, e no caso o YouTube ajuda a compartilhar o nosso canal a crescer no Rio de Janeiro, no Brasil e que está no mundo. Agora, depois que eu comecei a fazer do jeito que estou fazendo, eu tenho um sonho de ser conhecido internacionalmente como o YouTube também. Apesar de eu não saber quase nada ainda de fazer, mas eu tenho esse sonho. Com 63 anos, ter um sonho na minha vida é uma coisa muito bonita ainda. Por isso eu ando feliz, calmo, tranquilo. Apesar dos pesares, eu estou muito feliz. E aí, se vocês puderem colaborar com isso, eu agradeço muito a todos vocês. E também, se puderem, para colaborar também, como eu vejo acontecer com vários youtubers famosos aí, faça o Pix para colaborar com o canal. Isso vai me ajudar muito também. Meu Pix é do Banco PicPay, meu e-mail, paulorc ribeiro@hotmail.com. Repetindo, é o banco, o meu Pix é do Banco PicPay e é paulorc ribeiro@hotmail.com. Agora vamos partir para o nosso Fluminense. Eu estava vendo ainda agora, eu vi um pouco do Raiz Tricolor, do Lessa, e aí eu estava vendo, né, o Thiago Silva falando sobre o sonho dele de disputar o Mundial. O sonho dele de disputar o Mundial e que talvez seja o último ano dele, pode ser que seja o último ano dele, do jeito que ele falou, eu não tenho como passar a gravação, como vocês sabem, eu não sei fazer muita coisa aqui. O jeito de eu gravar os vídeos por enquanto é só falando, mas eu estava vendo no Lessa que ele falando que é um sonho, né, com a idade dele, 40 anos, disputar um Mundial pelo clube de coração dele e que pode ser o encerramento da carreira dele.
Aí ele demonstrando esse amor ao Fluminense. O contrato dele parece que vai até o meio do ano que vem, mas será que ele, por causa do que tem acontecido, está achando que o corpo dele não dá para levar até o meio do ano que vem, que pode encerrar agora no final desse ano? Isso é uma coisa, é uma pergunta que só vai ser respondida no final do ano, quando acabar a temporada. Outra coisa eu estava vendo também o Lessa falando do árbitro que vai apitar o jogo de hoje. É o Candansan. Esse árbitro, ano passado, contra o Grêmio, nosso time lutando contra o rebaixamento, esse árbitro deu um monte de cartão amarelo para os jogadores que estavam com dois cartões amarelos. Depois, no final do jogo, o Mário deu uma declaração, chamou ele de ladrão, de um monte de coisa, que ele não apitaria mais jogo do Fluminense, que ele não apitaria mais jogo do Fluminense e que ele acabou com o jogo, que ele sabia o jogo, que não é possível que um árbitro não saiba os jogadores que tem dois cartões amarelos antes de começar e deu cartão amarelo justamente para os jogadores que tinham dois cartões amarelos, e o Fluminense lutando contra o rebaixamento. E agora, do nada, a CBF coloca quem para apitar o jogo do Fluminense contra o Vitória? O Fluminense vem de 4 vitórias, né? Não, 3 vitórias do Brasileiro e uma derrota, né, que foi o primeiro jogo. E uma vitória também que ainda estava com o Marcão contra o... não, foi 3 vitórias do Brasileiro. Então, aí não satisfeito, o Fluminense está ganhando, está com 9 pontos, a CBF coloca esse árbitro para apitar o jogo do Fluminense. É impressionante, CBF contra o Fluminense é um absurdo. Então, vamos ver como é que vai ser o apito desse árbitro, se ele vai ter má intenção de novo contra o Fluminense. Eu acho que o presidente da CBF deveria evitar esses árbitros que erraram contra determinados times, para apitar aqueles jogos, né, daqueles clubes. Deveria evitar isso, botar árbitros que sejam mais corretos, árbitros que sejam mais respeitados, que errar todo mundo erra. O árbitro vai errar também, ninguém está livre de erro. Mas pelo menos o cara que apite legal, que saiba apitar. Que eu não quero que o Fluminense seja beneficiado por nenhum árbitro. Eu quero que o árbitro apite corretamente, tanto para um lado quanto para o outro. Não pode apitar só para um lado, tem que apitar para os dois lados. Aí vamos ver. Agora, em relação ao time do Fluminense, hoje vai ter o último treinamento, né, do Fluminense para o Renato fechar o time para o jogo de amanhã contra o Vitória. Eu estava vendo o Gabriel Amaral falar e eu tenho algumas dúvidas também, né? Porque tem jogadores que estão jogando muitos jogos. O Martinelli praticamente jogou todos os jogos, né? Até agora. O Samuel Xavier estava parado, vem de 2 jogos seguidos. O time que jogou contra o Corinthians, o Lima tava com febre alta e não jogou bem. Mas eu acho que o Lima naquela posição ali também não joga legal. Eu gosto dele jogando pelas beiradas, mais pela esquerda, né? Como ele se sobressaiu quando jogava no Ceará, no Grêmio, quando o Renato puxou ele da base para o time pro profissional. Então, e o Nonato, quando entrou no segundo tempo, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem mesmo. Jogou muito bem, deu outra movimentação, outra moral para o time do Fluminense. Então eu estava pensando, será que o time de hoje não, de amanhã, domingo, o jogo é às 6h30 no Maracanã, contra o Vitória, será que o Renato não poderia escalar esse time? Que ele pode mudar várias peças ali. Inclusive o Júnior Fidelis,
que já treinou com o profissional, poderia ser até colocado para jogar ali no lugar do Samuel Xavier, para ele descansar um pouco. Mas o René pode ser substituído pelo menino que jogou da outra vez. Então, mas aí o time provável, o time que deve jogar. Outra notícia boa, o Fuentes já voltou a treinar com o grupo. Então ele, para a semana, não acredito que para amanhã ele esteja pronto, nem para ir para o banco. Mas acredito que o jogo da semana que vem, quem sabe até o. Não, eu acho que é mais o jogo do final de semana contra o Botafogo, ele já está preparado para jogar. Agora, aí eu acredito que o time de amanhã, deva ser Fábio, Samuel Xavier, ou o Fidelis, né? Ou o Hércules, né? Que o Hércules jogou quando o Samuel Xavier saiu aquele com cansaço muscular, foi contra. Acho que foi o jogo antes do Corinthians, foi contra o Santos. Ele jogou no lugar do Samuel Xavier. Aí, não sei se vai o Thiago Silva, seria Thiago Silva ou Ignácio. Freitas, apesar do Freitas também já ter jogado praticamente todos os jogos, poderia ser Freitas ou Thiago Santos. Na lateral esquerda, René. No meio, Bernal, na minha opinião, Bernal, ou Martinelli, né? Martinelli e, na minha opinião, seria o Nonato, mas o Renato pode colocar também o Lima, então é Nonato ou Lima. No caso, Arias, a não ser que ele poupe algum jogador, né? Arias, Cano e Canóbio. Arias, Cano e Canóbio. Para mim seria esse time. Tá? Então a minha opção é Fábio, Samuel Xavier, acredito que seja Ignácio ou Thiago Silva, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Nonato, Arias, Cano e Canóbio. Acredito que seja esse jogo para a partida de amanhã. Mas o Renato vai fazer o treinamento de hoje ainda, ou já fez de manhã, não sei qual seria o horário. E o time já vai sair daqui com a escalação definida pelo Renato. Não sei como é que vai estar a situação do Lima, se ele ainda está passando mal da virose, se ele já está legal. Mas acredito que seja esse time que eu falei. Sobre a SAF, não soubemos mais nada, né? Eu acho que semana que vem deve ter alguma novidade. Acredito eu. E reforço agora não vai ter, mas o resto é aguardar para amanhã. Torcer para o Fluminense fazer um grande jogo, se Deus quiser ter uma boa vitória, para poder viajar tranquilo para jogar com o San José lá no campo deles com aquela altitude danada. E voltar depois para final de semana enfrentar o Botafogo, que vai ser um jogo super difícil. Temos que ganhar esse jogo contra o Botafogo. Chega de só perder. Ainda mais agora que o Botafogo não tem jogado bem e nós estamos jogando bem, é a nossa oportunidade de virar essa chave. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um bom sábado para todos nós e amanhã, se Deus quiser, farei outro vídeo aqui para falar com vocês, meus amigos, meus patrocinadores masters e assinantes do meu canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Deus ilumine o caminho de todos nós.